Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Hoje nós estaremos falando a respeito da encarnação nos diferentes mundos. Então você já pensou nisso? Estamos falando sobre como ocorre essa encarnação nos diferentes mundos. Isso é possível? São tantos mundos por aí? Então vamos pensar sobre esse assunto. Fique conosco, o assunto é bastante interessante. Eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Preparados para um novo Espiritismo sem mistério? Você já pensou que no século XIX, mais ou menos em 1850, existia alguém já fazendo perguntas sobre a vida em outros mundos, como eram os corpos dos seres que habitavam os mundos espalhados pelo cosmos? Nossa, que avanço, não? Coisa que só agora a ciência está descobrindo. Planetas orbitando outras estrelas. Isso é novidade de menos de 10 anos. Então, a doutrina espírita é surpreendente. E o Espiritismo Sem Mistério procura mostrar isso a você. A Solange tem mais algumas coisas para falar. Isso mesmo. Para você participar do nosso programa, você vai encontrar um post no Facebook da TV Mundo Maior. Você encontra o post com a seguinte pergunta. Vou ler para vocês. Nos outros diversos mundos, os corpos dos habitantes são iguais aos nossos? Vamos repetir? Nos outros diversos mundos, ou seja, não na Terra, nos outros diversos mundos, os corpos dos habitantes são iguais aos nossos? Então, pense sobre o assunto, envie suas perguntas, seus comentários, envie a sua resposta também. A sua participação também pode ser através do WhatsApp da TV Mundo Maior, através do telefone 0 operadora 11 996 433827 e também através da área de chat do canal da TV Mundo Maior no YouTube. Então, participe. Vamos lá, André? Vamos lá, vamos lá. Vamos pedir para a Fernandinha, nossa querida pilota do TriCaster aqui, porque tem muita gente trabalhando para você ter o nosso programa. Além da Fernanda Lima, tem o nosso Everaldo Bem Assunção, lembrado, André, tem isso a nossa mesmo. Thaís Cabenguele. Quem mais, Solange? O nosso querido Adriano Rodrigues, a Margarete Parpinelli, e acho que já falamos de todos, né? A Fernanda Lima. O Fernando Rocha. Isso. O Fernando Bem lembrado. Nos ajudou bastante também para compor tudo aqui. Tem o Rogério Palma, palmas pro Rogério. Tem o Maurício, tem o pessoal da produção, tem o Ricardo, tem a Aila, tem Aila ou Aila. Isso mesmo. A turma é grande, pessoas, né? Não é, Solange? A turma é grande, é muito boa também, né? Todo mundo está trabalhando para você ter o nosso programa aí. Então, chame mais seus amigos, envie a solicitação com o compartilhamento do nosso link, do Facebook, do YouTube. Você poderá participar, responder a pergunta pelo WhatsApp, pelo Facebook. Fale para outras pessoas, dê o seu joinha, compartilhe, assim mais gente participa, ok? Vamos então, a Fernanda vai pôr o primeiro slide para você ver, que é aquele nosso slide tradicional deste período do Livro dos Espíritos, pluralidade das existências, a encarnação nos diferentes mundos. Essa é uma imagem muito bonita que você pode usar para meditar a respeito, porque a arte fala muitas coisas em um pequeno espaço, não é mesmo? Agora, o slide seguinte, nós vamos pegar algumas perguntas do último programa para dar sequência, Exato. Ok? Nós já tínhamos visto essa pergunta, 178. A Solange vai ler para você. Os espíritos podem reviver corporalmente num mundo relativamente inferior em que já viveram? Aquele em que já viveram, eles poderão estar num mundo que não seja tão elevado quanto aquele que eles já viveram? Eles já viveram em um mundo A, agora eles podem ir para o mundo menos A, um mundo inferior em termos evolutivos? Fisicamente falando, hein? Não é assim espiritualmente dar uma passadinha. Fisicamente. É uma pergunta importante, porque Kardec está querendo delimitar essas leis, as leis que falam da reencarnação. E agora, no slide seguinte, nós vamos para a resposta dessa questão. Vamos ver? Sim, quando devem cumprir uma missão para ajudar o progresso. E, nesse caso, aceitam com alegria as tribulações dessa existência, visto que lhes fornecem um meio de progredir. Eles progredirão. Mesmo que eles estejam indo para o mundo pior, eles estarão indo para fazer algo de bom, que é ajudar aqueles espíritos que moram naquele mundo atrasado a que eles progridam.
Isto pode ser, num primeiro momento, encarado como uma perda de status, mas eles estão em uma tarefa. É como uma pessoa, por exemplo, que não encontrando no ambiente em que ela se formou condições de trabalho adequados, resolve ou recebe uma proposta de trabalho numa região periférica, numa região afastada, onde ela vai poder atender muito mais pessoas por um valor que ela não conseguiria receber na cidade grande. A recompensa pelo trabalho. Então, isto sim é uma das maneiras por meio das quais o universo ajuda aquele espírito a ajudar outros e, ao mesmo tempo, a se retemperar naquilo que ele precisa, naquilo que ele busca, como uma pessoa, como uma alma que está em evolução. Então, a gente já vê que há uma lógica positiva guiando toda a evolução da humanidade. Mas Kardec, logo a seguir, ele tem uma pergunta dentro dessa mesma pergunta. É a 178A do slide número 4, que a Fernandinha vai pôr pra gente. Isso não pode ocorrer por expiação e Deus não pode enviar os espíritos rebeldes para os mundos inferiores? Bem, Kardec acabou de ouvir a resposta dos espíritos que se trata de uma missão. Espíritos missionários podem ser enviados para mundos mais atrasados. Mas ele quer saber, e não dá para dar uma punidinha para os que são muito ruins, os muito rebeldes? Eles não podem ser colocados no mundo inferior em expiação, como ele está perguntando? Deus não pode enviar espíritos rebeldes para mundos inferiores? Vamos ver a resposta no slide seguinte. Os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. A sua punição, pois, é a de não avançar e de recomeçar as existências mal empregadas no meio conveniente à sua natureza. Ou seja, eles podem ser levados, sim, para ambientes mais atrasados, mas ainda como seres humanos. Eles não regredirão à condição de símios, de lagartixas, de baratas, de cobras. Eles não irão para ambientes atrasados em corpos que não sejam compatíveis com seu grau evolutivo. Isso pode acontecer. Eles passarão por experiências que não permitirão que eles avancem de forma positiva como eles fariam se não tivessem sido colocados no mundo pior. Mas eles estarão ali e as suas existências estarão repercutindo sobre o ambiente onde ele estiver dentro do corpo próprio para o grau evolutivo que ele já atingiu. Os espíritos então enfatizam nesta resposta o fato de que já é uma punição para ele não avançar, não aprender coisas novas, porque no mundo mais atrasado, geralmente, você pode entender isso com facilidade. No mundo mais atrasado, não há cultura, não há conhecimentos, não há as facilidades que aquele mundo anterior que ele habitava já lhes dava. Essas coisas ele não vai encontrar. Vai encontrar um ambiente rústico, um ambiente despreparado e desprovido de todos os avanços. Portanto, ele não estará progredindo no acúmulo de conhecimentos novos. Ele precisará esforçar-se para ajudar os que estão ali. Por isso vem aquela pergunta anterior que fala da missão, para difundir para mais pessoas aquilo que ele já sabe. Mas ele estará renascendo como pessoa humana, como corpo humano. Não estará migrando para corpos primitivos de seres animais em níveis anteriores ao do ser humano. Aí Kardec, dentro da mesma pergunta, esse Kardec é teimoso, ele não cede, ele não dá sossego para esses espíritos. Ele faz uma outra pergunta que a Fernanda vai pôr para a gente aí. Quais são aqueles que devem recomeçar a mesma existência? Eles devem recomeçar as existências mal empregadas. Quem são estes? Quem são? Porque a resposta que você viu antes, você vai ver aí de novo no slide anterior, a Fernandinha vai pôr. O slide anterior, Fernanda, por favor. Antes desse, o slide 5. Olha ali, ó. A sua punição, portanto, é a de não avançar e de recomeçar as existências mal empregadas no meio conveniente à sua natureza. Essas existências mal empregadas. Kardec, logo a seguir, quer saber, escuta, então diz para nós,
Quem são estes espíritos que devem recomeçar essa existência? Quem são? Quais são aqueles que devem recomeçar a mesma existência? Aquela que não foi aproveitada, ele não poderá ir para frente, ele vai ter que marcar passo. Quais são estes espíritos? Vamos ver a resposta no slide seguinte. Os que faliram em suas missões ou em suas provas. Aqueles que não acertaram. Tinham uma missão. Vamos supor, tem a missão de ser honesto, de fazer a criação de seus filhos de forma correta. Não foram hábeis, não quiseram fazer isso. Não por lhes faltar conhecimento ou recursos, mas porque foram preguiçosos, porque foram desprezando as facilidades, foram indiferentes. Esses têm que recomeçar uma nova existência. Esses têm que recomeçar aquela prova que eles haviam pedido, É a mesma coisa, você fala para os seus alunos assim, você é professora. Meninos, eu vou cobrar na próxima semana a tabuada do 2. Tabuada. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, né? Vocês estudem que eu vou fazer a chamada. Ótimo, ela chega na semana seguinte, chama dos 30 alunos, 15 acertam a tabuada do 2 e 15 não sabem nada da tabuada, não estudaram. O que ela vai fazer? Vai falar para todo mundo vai fazer a tabuada de 2 de novo para a próxima semana. Não, ela vai dizer assim, vocês que já acertaram, vocês já podem estudar a tabuada do 3. Mas os outros que erraram a tabuada do 2, esses vão ter que fazer a tabuada do 2 de novo. Vão ter que refazer. Não é? A mesma coisa. É uma coisa um pouco mais complexa, porque não se trata de uma tabuada. Não é, Solange? Exatamente. Você aqui na geral, ó, não é uma tabuada de 2 vezes 0, 2 vezes 1. É todo um projeto de evolução em família, em profissão, em valores, em conhecimentos, em amplitude de funções nas diversas atividades do mundo. Se a pessoa falha nisto, ela tem que recomeçar do zero. Vamos supor essas pessoas que, ao invés de fazerem o esforço e vencerem a si mesmas, resolvem fugir da vida pelo suicídio, pelo autoabandono, por não desejarem fazer mais nada, esperando a morte chegar deitados. O que será deles? Uma existência perdida. Exato. Ou então se deixam levar pelo vício, por drogas, álcool e fraudam, etc. é bem lembrado. E fraudam o projeto. Fraudam todo o projeto que eles tinham. Uma pessoa que vem com um corpo sadio, perfeito, e que ao longo da vida o desgasta inutilmente, o desgasta em prazeres, o desgasta em ações irresponsáveis. Como que ele pode ser promovido se ele ainda não foi justo nem com as vantagens que ele já detinha? Por isso que ele vai precisar recomeçar essa tarefa. Exatamente. Agora, no mesmo slide, você está vendo aqui, e a Fernandinha vai pôr para você, ó, no mesmo slide que tem a resposta 178B, nós temos a pergunta 179, não é, Solange? Vamos lá. Os seres que habitam cada mundo alcançaram o mesmo grau de perfeição? Os seres que habitam cada mundo alcançaram o mesmo grau de perfeição? Que interessante. Todas as pessoas que habitam aquele mundo estão no mesmo grau de perfeição? Há uma diferenciação entre elas? Todos os que vão na mesma sala de aula estão com o mesmo conteúdo de conhecimento? Essa basicamente é a pergunta. Você já deve ter feito essa pergunta para você mesmo. E se você olhar na Terra, você vai pensar, puxa, todo mundo está vivendo na Terra, mas tem gente com tanto desajuste de conhecimento, tão diferentes, por que será, não é mesmo? Kardec se incomodava com isso e fez essa pergunta 179, que agora a gente vai ver a resposta com a Fernanda aí na tela. Não. É como ocorre sobre a Terra. Existem os mais e os menos avançados. Na Terra e nos diversos mundos, nós encontraremos isto. Existem pessoas que são mais avançadas e pessoas que não são tão avançadas, mas já podem estudar na mesma classe. Quando você vai, e você que está no mundo hoje, vai passar pela experiência educacional, você sabe que numa mesma sala de aula existem os bons alunos, os alunos medianos, os alunos fracos e os alunos medíocres, os alunos ruinzinhos. E às vezes eles, de um jeito ou de outro, até conseguem fraudar de uma forma e passar de ano. Mas no ano seguinte vão estar ainda mais prejudicados pela ignorância do que eles não aprenderam no ano anterior. Mas você vê que a escola humana
ela não aprova para a série seguinte só quem tira nota 10. Não é? Não é, Solange? Exato. Se a gente só aprovasse os alunos que tiram nota 10, o que aconteceria? Seriam poucos os que iam passar de uma série para outra. Então, em geral, a escola aprova quem tem média 5 ou média 7, para que no outro ano ele possa aprender novas coisas. E se ele não estudar, o azar vai ser dele. Não é? Mas ele passa de ano. Então existe uma discrepância natural pela evolução dos espíritos entre aqueles que moram no mesmo ambiente, no caso o nosso mundo, e nos outros mundos da mesma forma. É por isso que existe esta discrepância, essa desarmonização de um nível. Existem pessoas acima do nível, existem pessoas abaixo do nível, tanto intelectual quanto moralmente, mas todas elas podendo estudar na classe, na sala de aula chamada Terra. É o que os espíritos responderam. Vamos aproveitar agora, Solange, que nós estamos com esta possibilidade de interromper um pouquinho e vamos nos lembrar aqui daqueles que estão nos assistindo. Ah, vamos lá, olha. Nós temos a Miriam Perger. Olá, boa tarde a todos. Um grande abraço para você, Miriam. A Miriam é lá do Sul, lá do Rio Grande do Sul, se não me engano. O Jonas Almeida Barbosa também nos manda um olá. O Carlos Portela. Ele diz como é depois do depois. Aí temos no WhatsApp o Gil Marco Antônio de Osasco, a quem nós também mandamos um abraço. Depois vamos ler o comentário dele. Temos o Carlos Alberto. Olá, André Luiz e Solange, boa tarde. De Mineiros, de Uberlândia, em Minas Gerais. Gratidão por tudo que você nos ensina da doutrina dos espíritos. A Daniela Augusto Borg. Ela já está respondendo, daqui a pouco a gente vai ver as respostas, não é? Isso mesmo. Nós temos comentários de outros telespectadores, o Alisson de Araraquara. Temos a mensagem do Facebook da Ângela Freitas de Souza. Estão chegando para nós de diversos lugares. E você que está assistindo a gente, você pode também compartilhar isso. Chama seus amigos, fala, olha, eles estão falando sobre os diferentes mundos habitados, os corpos que estão ali, como são os espíritos, eles podem renascer em diversos mundos. Estamos tratando disso já nos 2 últimos programas. Exatamente. Vamos repassar a pergunta para você. Vamos lá. Se você se sintonizou conosco agora, a pergunta no Facebook é a seguinte: nos outros diversos mundos, os corpos dos habitantes são iguais aos nossos? Olha só que interessante. Será que nos outros mundos eles têm o corpo igual ao nosso? Vamos pensar sobre esse assunto. Enviem para a gente os comentários, sua resposta. Olha, já responderam aqui, ó, o Gil Marco Antônio de Osasco, já respondeu a pergunta a Daniele Augusto Borg, já comentaram conosco também sobre isto o Alisson de Araraquara. Daqui a pouco nós vamos, no final do outro bloco, nós estaremos falando sobre essas respostas, ok? E com isto, nós temos a alegria de estimular o seu pensamento, de fazer você que nos assiste ter vontade de aprender. Vá, pega o Livro dos Espíritos, pegue o Evangelho no capítulo 3º, você tem lá no Evangelho um capítulo todinho falando das diferentes moradas na casa do Pai, com muitos detalhes que a maioria passa por cima e não percebe. Não é? Mas nós vamos além ter que das fazer... obras, né? As outras obras e livros espíritas, muito interessantes. Nós vamos ter que fazer um intervalo, Solange. Isso mesmo, mas antes do nosso intervalo, eu deixo o convite para você, que agora vai entrar no intervalo, pega o telefone e liga para a gente no 0800 1218 38, participe do Clube Amigos da Boa Nova. Se você gosta de tudo que você assiste, seja na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova, enfim, se isso te dá ânimo, te dá alegria, te traz alguma coisa de positivo, seja você divulgador dessas coisas boas também. 0800 1218 38, liga pra gente. E põe o seu positivo, até daqui a pouquinho. Ó. Deixa lá, Fernandinha, põe o positivo. Não esquece, ó o positivo lá, põe o seu positivo no YouTube. Até daqui a pouco. Daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos de volta com o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Estamos falando sobre a encarnação nos diferentes mundos. E para você que se sintonizou conosco, estamos na pergunta 179, finalizamos a pergunta 179. Agora estaremos entrando na pergunta 180 do Livro dos Espíritos. O que é isso aqui, Solange? Não vai falar nada disso aqui? Você põe o seu joinha lá no YouTube. Bota o seu joinha pra gente. Peraí, deixa eu continuar. Para você participar, você acessa o Facebook da TV Mundo Maior, lá você encontra o quadradinho com a pergunta. Seguinte pergunta: nos outros diversos mundos, os corpos dos habitantes são iguais aos nossos? Então, responda pra gente, participe, envie também outras dúvidas e nós estaremos comentando sobre isso no final do programa. Bem, agora nós vamos para o slide 180. Olha, põe aqui, Fernandinha, por favor. O slide não esquece, o 9. positivo, quando você vai lá no YouTube, tem positivo, que é o like. Então, vai lá e põe o seu like. Compartilhe o nosso programa com seus amigos. Se inscreva no canal da TV Mundo Maior. Você ajuda muito quando você se inscreve. Então, participe, porque nós estamos falando de um tema muito bacana que você não vai encontrar com facilidade em outros lugares. Vamos ver a pergunta que vem agora. Me diz uma coisa. Não, é o slide anterior, É o Fê, anterior. É o slide 9, isso? É o 9. Quando você passa deste mundo para um outro mundo, um outro mundo, ele está falando de mundos físicos. Quando você reencarna em outro mundo, o espírito que vai renascer lá, conserva a inteligência que ele tinha aqui? Ele era inteligente. E aí, lá? Ele vai para lá, ele vai ter a mesma inteligência lá? Como será? Vamos fazer de conta que Marte fosse habitado. A gente não sabe. Mas que a gente pudesse desencarnar na Terra e nascer em Marte. Então, se a gente vai sair daqui e vai para Marte, será que lá em Marte a gente vai ter a mesma inteligência? Eu vou contar uma coisa para vocês, que uma vez a Solange fez uma pesquisa na Revista Espírita e ela descobriu um negócio muito legal nessa pesquisa. Olha aqui na geral, ó. Perguntaram a Kardec, ou melhor, Kardec pergunta aos espíritos, o que é que o homem mais inteligente da Terra, ele seria em Júpiter? Você lembra, Solange? Eu lembro. Qual foi a resposta dos espíritos? Um macaco. O homem mais inteligente da Terra, renascido em Júpiter, estaria no nível dos macacos, lá em Júpiter. Para você ver como os macacos em Júpiter são, né, inteligentes. Para o nosso padrão, né? Mas você já imaginou a inteligência dos que moram em Júpiter, como deve ser? Uhum. Então, essa é a pergunta. Volta no slide, Fernandinha, por favor. Olha aí, passando deste mundo para o outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Vamos ver a resposta? Vamos lá. Tcharam! Sem dúvida, a inteligência não se perde, mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-la. O que acontece? Ele não perde a inteligência, mas pode ser que os meios no novo corpo, os meios para manifestar essa inteligência não sejam os mesmos. Por quê? Dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Então, pode ser que no outro ambiente, o corpo físico que vai lhe fornecer um cérebro para que a sua inteligência se manifeste, não tenha determinados recursos que aquele corpo velho da Terra possuía. Ou tenha outros recursos que ele ainda não aprendeu a manejar, que ele ainda não aprendeu a administrar. Depende da superioridade do espírito. Se é um espírito muito elevado, ele se adapta mais facilmente a um corpo mais avançado. Se não é um espírito muito elevado, a sua mente ainda não está muito desenvolvida, se lhe dá sabe aquele celular ultra sofisticado que você comprou? Sabe? Aquele celular que faz um monte de coisa e você não sabe como usar aquela bomba? Tem 300 milhões de coisas. Ele faz navegação, ele é bússola, ele frita ovo, ele faz traduções online, ele faz gravações de vídeo, áudio, ele dá a rota para você chegar mais depressa na Lua, mas você só precisa do telefone. Então você só sabe discar o número. Quando muito você tem um zap, como o povo fala. Você não quer nem saber como funciona o resto. Tem pessoas que passam a vida inteira e não conseguem. Não conseguem fazer outras coisas do que aquilo que ele está acostumado. É a mesma coisa. Se você vai para um outro mundo, onde o cérebro é muito mais exuberante, mas a sua mente ainda está
né, na Idade da Pedra, ou parecido com isso, você vai ter que levar um tempo até ler todo o manual de instrução daquele celular, aquele tijolo, aquele tijolão, né? Aquele que ninguém negócio tem paciência de ler aquilo. Ninguém aguenta fazer a leitura daquilo para descobrir quais os potenciais daquele aparelho, não é mesmo? A mesma coisa vai acontecer lá no outro mundo, com o novo recurso. Então, esta é uma limitação que pode se dar. Quando o espírito é mais avançado e a sua capacidade mental, intelectual é mais intensa, ele não tem nenhuma dificuldade em manejar esse novo sistema. Mas quando ele não tem isto, ou quando o corpo para onde ele vai tem uma outra constituição na ferramenta do pensamento, do cérebro, que ele não é capaz de acessar tudo, ele pode parecer que ele é um pouquinho mais tapado do que ele era antes. Porque pode ser uma outra realidade biológica. E é isso que os espíritos estão dizendo. Ele continuará inteligente, ele não vai perder nunca uma vírgula do que ele já adquiriu. Só que a ferramenta pode não corresponder ao que ele quer. Você pega um exímio instrumentista, ele sabe tocar violino perfeito e dá um violino todo estraçalhado, todo desafinado, todo rompido, roto, estragado, ele não vai conseguir fazer o que ele é capaz, porque o instrumento não está correspondendo. É isso que os espíritos nos explicam na questão número 180. Agora a gente vai para a próxima. Vamos ver a próxima pergunta de Kardec. É a 181. Agora, Solange, é a hora. É a hora daquela pergunta que ficou no Facebook. Vamos lá. Qual que era a pergunta? A pergunta, opa, deixa eu buscar ela aqui. Peraí, ainda já não tô decorou falando. a Não, pergunta. gente, tem que falar certinho a pergunta. Nos outros diversos mundos, os corpos dos habitantes são iguais aos nossos? Então, tá vendo de onde a gente pega as nossas perguntas isca? Se você estudar aquele período que nós estamos tratando, você vai encontrar a resposta ali. Ou muito próximo dos programas que nós estamos fazendo. Exatamente. Nos outros mundos, os corpos destes outros habitantes são iguais? São semelhantes aos corpos que nós tínhamos aqui na Terra? Vamos ver o que responderam alguns dos nossos participantes, e tem bastante gente aqui, hein? Vamos lá. Vamos lá? Nós temos a resposta do Gil Marco Antônio. Ele disse assim: eu adoro este programa. Também acredito que os habitantes de mundos diferentes têm os seus corpos recobertos em conformidade ao ambiente em que estão vivendo. Se o local não é favorável a seres terráqueos, pode ser perfeitamente a espíritos apenas, ou a espíritos revestidos de outra natureza física, imbuídos de corpos bem distintos àqueles corpos dos humanos aqui da Terra. Essa foi a resposta do Gil Marco Antônio, que a gente agradece bastante a sua participação, Gil. A Daniele Augusto Borg fala o seguinte: eles precisam de corpos para interagirem sobre a matéria, mas este corpo não é como o nosso, ele é adaptado ao ambiente em que eles habitam. Obrigada, Daniele. Nós temos também a resposta mais abaixo, da nossa Maria Lígia Monteiro Pereira. Ela disse assim: acredito que não, pois os níveis vibratórios são diferentes. Os corpos são diferentes porque os níveis vibratórios são outros. O Alisson de Araraquara fala o seguinte: eu acredito que não necessariamente em todos os mundos habitáveis os corpos são iguais aos nossos, pois acho que depende dos estágios evolutivos. Alisson de Araraquara. Obrigada, Alisson. Temos agora de São Bernardo a Catarina, nossa querida e fiel telespectadora. Um grande abraço para você, Catarina. Ela disse assim: os corpos serão formados de acordo com a matéria do orbe que irão habitar. Ou seja, a matéria sendo diferente, os corpos também seriam igualmente diferentes. Isso. E o José Antônio Tito, ele fala o seguinte: conforme o mundo, diversos tipos de seres, conforme a sua inteligência de avanço do desenvolvimento. Ok. Essas são as respostas que até agora nos chegaram. E vamos ver então a pergunta 181 que Kardec faz aos espíritos e está na tela com a Fernanda. Vamos lá, Fernandinha. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso? E a resposta? Vamos ver? Vamos lá, eu vou ler essa resposta aí. Olha o que os espíritos disseram. Sem dúvida,
Então a pessoa lê as duas primeiras palavras e já pensa assim, sem dúvida tem corpos iguais aos nossos. Não, sem dúvida eles têm corpos, porque é preciso que o espírito esteja revestido de matéria para poder agir sobre a matéria. Se os mundos que eles estão habitando são de matéria densa, eles precisam de um veículo que os permita interagir naquele mundo. Porém, esse envoltório é mais ou menos material, de acordo com o grau de pureza a que esses espíritos chegaram. E é isso que diferencia os mundos que devemos percorrer. Existem várias moradas na casa de nosso Pai e, portanto, muitos graus. Alguns sabem disso, mas outros... Alguns sabem disso e estão conscientes aqui na Terra. Outros não sabem nada. Se você assiste nosso programa, você faz parte desse alguns que estão conscientes e que já sabem disso, porque nós estamos contando. Você já conhece a doutrina espírita, mas você já imaginou quantos milhões ou bilhões de habitantes não têm notícia a esse respeito? É a diferença de ambiente, a diferença de vibração e a diferença de, como ele disse aqui, materialidade, do grau da pureza dos espíritos que vão habitar aquele orbe. Você sabia que também entre os espíritos de um mesmo mundo, os corpos são melhores ou piores de acordo com a estrutura magnética do perispírito de cada pessoa? Existem corpos mais resistentes ou corpos mais delicados? E isto está vinculado também ao processo de avanço. Em mundos mais avançados, onde os espíritos já são muito mais purificados, os corpos não são tão rústicos, não estão sujeitos a tantos problemas. Então isso também interfere no tipo de corpo. Porém, todos os planetas materiais que aceitem corpos reencarnando ou espíritos renascendo lá, esses espíritos precisarão tomar um corpo para poder interagir naquele mesmo ambiente. Se aparecer só como fumaça, só como lençol flutuante, não adianta, porque ele não estará atuando no mundo físico. Então, esta é uma resposta muito interessante. Porque em todos os planetas habitados, isso quem nos vai falar é o Evangelho no capítulo 3º, existe humanidades. O ser humano está presente em todos estes mundos. A raça humana é como um padrão feita de pernas, tronco, braços, cabeça. Talvez um pouco diferente, um pouco alongado, um pouco mais fino, um pouco mais grosso, mas é a forma hominal. Porém, para que você faça uma ideia, há mundos em que esta carcaça física é muito tênue. É como se fosse feita de aquele vestido de noiva, tule, né? É uma coisa muito sutil, enquanto que em outros mundos é mais endurecido, mais rústico, mais abrutalhado. Isso também é importante que nós lembremos, para entender o que os espíritos estão dizendo. Há várias moradas e, portanto, muitos graus. E você agora sabe disso, está consciente. Já pensou em contar isso para os seus amigos que não sabem? Já pensou em dar um joinha para que outros possam também estar conosco? Por isso a importância, não é, André, da gente se preparar melhor nessa vida, para que a gente possa galgar outros mundos. É algo que leva tempo, o nosso aprimoramento, mas se nós já estivermos conscientes disso, a gente aos poucos vai se elevando, mantendo uma consciência mais elevada, para que a gente melhore, não é? Quanto mais a gente se prepara, moral, mental, espiritualmente, você vai poder estar em sintonia com ambientes menos densos. Nos ambientes menos densos, os corpos são menos materiais. A maneira de ligarmos-nos com o mundo físico é muito diferente, é mais sutil, é mais leve, é menos bruta. Então, esta realidade possibilita que nós meditemos. Por exemplo, você já ouviu falar da expulsão de Adão e Eva do paraíso, não é? E o que aconteceu lá? Eles foram expulsos do paraíso. No paraíso eles não precisavam fazer nada para comer, tinha tudo de graça, lembra? Mas aí eles foram colocados num mundo onde eles tinham que comer, produzindo o pão de cada dia com o suor do rosto. O que será que significa isto?
esses espíritos provavelmente viviam no mundo, Solange, viviam no mundo, queridos irmãos e irmãs, onde a alimentação não dependia do trabalho. Eles não precisavam arar o solo, trabalhar no sol quente ou na chuva para conseguir colher. Eles viviam num lugar onde tudo era fácil. Eles não precisavam ter nenhum tipo de tarefa para comer, para viver em sociedade. É essa a diferenciação. Aí eles foram expulsos dali porque não foram dignos e foram jogados numa terra onde, para comer, precisariam suar. Para o pão de cada dia, o suor do rosto. E onde as mulheres iriam parir sentindo dor. Está isso na Escritura. Provavelmente, nesse outro ambiente que era melhor do que a terra, o parto não era como é aqui. Este parto, que aqui envolve todo este sofrimento feminino, era algo que não doía, algo que não era assim, vamos dizer, traumático pelo parto natural ou traumático pela cesariana, pelo corte na barriga. Era uma coisa que não havia a dor como participante. Então você observa que é uma outra condição no mundo de onde eles vieram do que eles encontraram aqui na Terra. E por fim temos a última pergunta de hoje. Vamos pôr na tela o slide 14, a Fernandinha vai fazer isso. Vamos lá? Podemos conhecer com exatidão o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós teremos informações dos espíritos sobre como são esses mundos com exatidão? Será que isso será possível? Os espíritos poderão falar para nós como vai ser a construção de uma casa, como vai ser o tipo de alimento, como vão ser essas estruturas? Será que é possível? O que responderam os espíritos, Fernanda? O nosso último slide de hoje. Nós, os espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vocês estão. Isso quer dizer que não devemos revelar as coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las, e isso os perturbaria. Naturalmente que essa foi uma resposta em 1857, e isso é compreensível, quando ninguém estava falando de vida em outro planeta, ninguém tinha ousado colocar as coisas de forma tão clara. Por isso que os espíritos respondem que eles só poderiam explicar coisas de acordo com a nossa evolução, para não antecipar e causar tumultos na mente despreparada. Mas nós atualmente já estamos mais avançados e em muitos lugares já existem informações, não completas, é verdade, mas noções. Nós recebemos então, por exemplo, a história de Emmanuel, a caminho da luz, falando de como era o mundo onde os homens estavam, como foi essa transmigração. Nós temos menções em outras obras autênticas, corretas, sérias, que dão notícia de como é a vida no outro lado, a vida em mundos diferentes, como citei aqui, a Revista Espírita de Allan Kardec. Tudo isso dentro de um padrão de orientação para que nós entendêssemos como é preciso que nós melhoremos para que a nossa mente possa receber informações igualmente mais avançadas. Sem a nossa melhora, nós ainda, se acreditamos em boitatá e mula sem cabeça, quando aparecer algum ser de outro mundo, vamos chamá-lo de capeta e vamos sair com a foice tentando destruí-lo, porque ele é uma emanação do Satanás. Quer dizer, não dá para ter uma relação assim civilizada quando nós não estamos preparados, não é mesmo? Agora, Solange, nós temos bastante gente que temos várias participações que mandaram um abraço, a turma mandou abraço, olá, dizendo que gosta do programa. O José Luiz Chialastre, de Uberlândia, manda o seu olá. A Elita Bernardes Costa, olá. Elita de Curitiba. A Thaís estava comentando comigo. Quem é, Thaís? É Daniele da Irlanda? Alguém da Irlanda? Quem? Daniele? Daniele da Irlanda também, mandando um abraço pra gente. A Daniele é aquela que tem um filho que assiste o nosso programa, que adora. A gente também, não sei se é Fabrício o nome do menino, que na outra vez estava conosco. Um grande abraço para vocês aí da Irlanda. Nós temos aqui uma pergunta, não tem, Solange? Uma participação aqui, olha, da Cristiane. Quando a gente regride, quando estamos trabalhando a evolução, a nossa reforma, e em vários momentos acabamos oscilando, isso seria o quê? Uma estagnação? Não, isso é a nossa
a nossa imaturidade em definirmos nossos caminhos. Nossa vontade precisa se fortalecer. Então, aquele negócio de ser Maria vai com as outras também funciona nesse estágio evolutivo. Você, em determinado momento, se sente empunhando a espada da virtude e depois passa por uma dificuldade qualquer, você vacila, você tem uma tentação. Por quê? Porque nós ainda não estamos solidificados nos alicerces maduros do caminho que queremos. Isso faz parte da nossa evolução. Não é isso que nos manterá presos a mundos inferiores, a não ser que nossas escolhas sejam inferiores e nós gostemos delas. O que nós não podemos é pregar valores e depois viver como se não acreditássemos nele. Isso é uma hipocrisia que leva o espírito para uma situação bastante ruim. Então, obrigado, Cristiane, obrigado pela sua pergunta, pelo seu carinho. Obrigado a todos vocês que acertaram a resposta, né, Solange? Né? Quantas respostas, Quantas respostas nós tivemos hoje que acertaram. Nós agradecemos a participação. Vocês estão de parabéns. Isso significa que estão estudando. Nós vamos continuar, olha, depois dessa questão 182, tem um comentário de Allan Kardec bem grande, mas é um resumão. Estude esse comentário, faça dele um texto que você medite, porque ele é muito útil, e no nosso programa a gente vai continuar na pergunta 183, não é mesmo? Isso, nós... Quem sabe a gente faz um programa só de pegadinhas para você sobre esse texto? Vamos pensar nisso, não é? Isso mesmo. Ó, o joinha. Obrigado, Fernandinha. Obrigado, Thaís. Obrigado a todos. Ao nosso querido... Alailson Cunha, não. Alailson é da rádio. É da rádio? Everaldo Assunção. Everaldo Assunção. E ó, a gente espera vocês no nosso próximo Até o próximo Espiritismo Sem Mistério, daqui Beijão. 15 dias. Tchau, Até lá. queridos.